Vamos lá então, vamos dar início a mais uma live aí na Fukunara Mentoria e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hábito empreendedor. Para você que é barbeiro, cabeleireiro, tem aí o seu negócio, está iniciando um negócio ou já tem um pouco já de estrada dentro da barbearia ou salão de beleza, tenho certeza absoluta que essas orientações vão te ajudar bastante a buscar um pouco mais de resultado dentro desse seu negócio aí, beleza? Então vamos falar sobre hábito empreendedor, ok? Mas primeiro nós temos que identificar o que seria um hábito, o que é ser empreendedor. Vamos começar por esse caminho então, para a gente entender um pouquinho sobre o assunto de hoje, ok? Então vamos lá. Hábito. O que seria o hábito? Hábitos são ações que nós repetimos com frequência, certo? Então são ações automáticas, elas podem ser boas ou ruins, mas você faz automaticamente. Isso são hábitos. Você gera aí dentro da sua vida, ao longo da sua vida. Você vai aprendendo com seus pais, vai aprendendo na escola, com amigos e assim por diante. Vai gerando novos hábitos. Você vai gerando hábitos para você, certo? Empreendedor, empreender, palavras-chave dos últimos séculos, né? Vamos dizer assim. Empreender. O que significa empreender? É você buscar soluções positivas, oportunidades para gerar mais resultados, gerar mais soluções para a sociedade. Ou seja, você vai resolver o problema das pessoas, certo? Então, hábito empreendedor é você buscar esses hábitos aí e aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, certo? Então, a gente tem que entender muito isso. Hoje, a palavra da vez é empreender. Então, você escuta muitas pessoas falando assim, monte seu negócio, sai da empresa, para que ter patrão e assim por diante. É até interessante esse termo, né? Trabalhe para você e assim por diante. É legal. Só que tem duas situações aí que a maioria das pessoas tem que entender, né? Eu sou a favor da pessoa também fazer essa jornada empreendedora. Eu sou muito empreendedor, então gosto de pessoas que são assim também, né? Então tem duas situações que as pessoas têm que identificar se ela tem esse perfil, se ela tem esse comportamento. Então, tem pessoas que nasceu com o dom de empreender, ela vai ter mais facilidade. E tem pessoas que não nasceu com o dom de empreender, então ela tem que aprender a empreender. Olha que loucura! Então, quer dizer, ela tem que gerar esse hábito, esse conhecimento para poder empreender, montar o seu negócio e ter resultado com esse negócio que ela está montando. Senão vai dar certo, certo? E nem tudo é um mar de rosas dentro do negócio. Para você montar um negócio, você precisa buscar novos hábitos. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Vou passar para você alguns hábitos que você precisa ter para melhorar os seus resultados, para você poder ter mais objetividade no que você vem fazendo. Pode ser na sua barbearia, no seu salão de beleza, se você montou um carrinho de pipoca, se montou um carrinho de espetinho, enfim, tudo que se for montar uma loja de roupa, você tem que ter esse hábito empreendedor. Então eu separei alguns hábitos aqui que é importante você ter. Se você não tem, comece a criar esse hábito. Se você já tem, parabéns, continue buscando hábitos empreendedores, porque eu vou falar alguns principais aqui, ok? Então vamos lá então. Primeiro hábito aqui importante para você ter, para você buscar resultado, é ter iniciativa, buscar oportunidades, ser 100% aí proativo. Se você não for proativo, buscar essas oportunidades em volta de você, como que faz? Seu negócio não funciona, seu negócio não acontece, não sai do papel, certo? Outra coisa que é importante, segundo aqui, ó, é ter comprometimento e estudar, 100% focado, né? Por exemplo, hoje aqui às 8h10 quase já da noite, você está buscando conhecimento, através da nossa live aqui, vem buscar conhecimento para poder aplicar, aprender mais. Então isso é importante, você já está de parabéns, esse hábito você já está tendo, certo? Então, parabéns, continue buscando conhecimento, estudando, investindo em aprender. Aprenda, mas aplique o que você está aprendendo, ok? Outra coisa importante, terceiro hábito aqui importante é ter controle financeiro. Você vai investir, mas você tem que saber calcular os riscos, certo? Porque também fica perigoso. Você tem que planejar, você tem que fazer toda a estrutura certinho, tirar do papel, mas calcula os riscos, certo? Outra coisa também que você tem que ter dentro do seu gerenciamento financeiro é separar o seu dinheirinho que você está ganhando do da empresa.
É um erro muito comum. Você monta o seu negócio, a gente da área da beleza, você que é barbeiro, cabeleireiro, todo dia a gente tem dinheiro no bolso, certo? Você faz um atendimento, 2, 3 no dia, sempre você vai ter algum dinheiro no bolso. E às vezes você não separa esse dinheiro e fica misturado com o seu dinheiro. Então você vai gastando. Dá aquela sensação, gastei, pego mais, gastei, pego mais. E não, você tem que ter um controle financeiro para você poder ter crescimento. Então você separa lá um prolabore para você e o capital de giro para a empresa, para a barbearia, para o salão de beleza crescer, tá bom? Para você investir lá em recursos, melhorias, marketing, assim por diante. Senão não vai ter crescimento, ok? Então isso é muito importante. Outro passo muito importante, um hábito bacana que você tem que ter é ser otimista, ok? Seja otimista, mas ser otimista não é ser sonhador. Você tem que sonhar, mas você tem que sonhar dentro da sua realidade, pé no chão, certo? O sonho ele vai te potencializar a realizar as coisas, mas você tem que ser muito otimista para poder planejar, aplicar e encarar a situação, certo? Outra coisa muito importante aqui, ó, outro hábito, persistência e resiliência. Você deu uns hábitos aí que é difícil, hein? Você montar negócio é muito difícil. Por isso que eu falei, tem gente que tem um dom, tem gente que tem que aprender a montar e fazer o negócio acontecer. E se esse é um dos hábitos mais importantes, ser persistente e resiliente ao negócio. Porque quanto mais passa, você tem que estar mais motivado para resistir os obstáculos que vem acontecendo. Ter um negócio pode ser um negócio de barbeiro ou um negócio de salão de beleza, ou se você comprar uma franquia do McDonald's, é a mesma coisa. Vai ter problemas dentro do negócio. Se você tiver a Google, ou se você for dono do Facebook, você vai ter um monte de problema. Aí a pergunta é, qual é o seu grau de motivação, qual é a sua persistência, a sua resiliência para suportar esses obstáculos, essas adversidades que vão aparecer? Aqui tem que mudar, é a mudança de mentalidade, ok? Então isso é importantíssimo, você ter persistência e resiliência, porque como diz Rock Balboa, a vida vai te dar porrada e ela vai bater e não quer nem saber. Então você, quanto mais apanha, mais você tem que levantar e enfrentar essa luta, ok? Então persista, resiliência, importante. Outra coisa importante, que às vezes trava um pouco o empreendedor, é o medo de errar. Para e pense, quantas coisas você deixou de fazer no seu dia a dia, dentro da sua área profissional, dentro da sua área pessoal, familiar. Quantas e quantas coisas você deixa de fazer que você tem medo de errar? Para e pensa. É embaçado, né? Então, o que acontece? É importante você estar sempre testando. Troca a palavra errar, eu vou errar. Não, eu vou testar. Comece a testar novas habilidades. Comece a testar novas soluções. Comece a testar novas técnicas. Comece a testar tudo que você tem medo de aplicar, comece a testar. Tira o medo de errar. Porque, vamos falar sério, você vai errar, não tem jeito. Por isso que eu falo, dentro do Método Audaz, eu vou te ajudar a errar menos. Porque você tem que errar. Não tem como te falar assim, ó, você vai fazer tudo certinho, tal, e vai dar certinho. Não vai. Não existe isso daí. Vai errar, só que você tem que ter o quê? Lá em cima que eu falei, persistência e resiliência para poder passar a superar, testar e testar e testar. Errou, tira do calendário, tira do cardápio aí, ó, tira da lista. Testar. Comece a testar mais habilidades, ok? Outra coisa muito importante e uma das principais aí para o seu crescimento, que a maioria dos empreendedores de sucesso tem esse hábito. É muito importante. É se afastar de pessoas negativas. Rapaz, forte, né, meu? Se afastar de pessoas negativas. E o que acontece com esse tema, se afastar de pessoas negativas? Às vezes, as pessoas que estão da nossa volta, nossos amigos, às vezes é familiar, às vezes é até a esposa, e assim por diante. Acontece o quê? Ser pessoas negativas demais com a vida, negativa com as situações. Então ela não consegue crescer. Né? Então fica muito difícil. Então uma coisa que é muito importante é você se afastar dessas pessoas. Você não vai deixar de amar ela, não vai deixar de respeitar e tudo mais. Só que você tem que se afastar. Você tem que ir para o seu caminho. Então você procura pessoas que estão querendo estar no mesmo caminho que você quer ir. Para onde você quer estar chegando. O mesmo resultado que você vem buscando. Então fica muito mais fácil de você conquistar.
fica muito mais leve, porque as pessoas negativas elas são igual a âncora, né? Ela amarra uma âncora no seu pé e te joga, para você subir depois fica muito difícil, ok? Então, esse aqui é muito importante. Por mais que de repente você ame essa pessoa, mas ela não está sendo boa para você, está tirando sua energia, se afasta. Com toda a educação, com todo o carinho e tudo mais. Não precisa perder a amizade, mas vai se afastando aos poucos e Deus vai te mandar outras pessoas aí para você fazer amizade, pessoas que vão somar aí na sua caminhada. Outra coisa que é importante, a gente vê bastante, acontece direto. Para e pensa aí novamente. Você trabalha, só vê boleto, conta de cartão, conta chegando, cobrança, ligação. Ok, isso vai acontecer, certo? Só que assim, você deixa de investir o seu suado dinheirinho para você também, às vezes. Você fica ali, não vou fazer. Isso eu estou falando sobre o quê? Um hábito muito importante que chama-se merecimento. Você merece fazer o quê? Comemorar micro e pequenas vitórias que você está tendo durante a sua jornada. De repente você tem um objetivo. Aquele objetivo ele é um pouco mais a longo prazo. Mas dentro dessa jornada você vai alcançando novos degraus. Então é importante você se dar alguns presentes, se dar alguns prêmios nessa jornada. Então, de repente, é comer num restaurante gostoso, de repente é trocar um celular, de repente você pegar a família e passear num parque. Você merece isso daí. Então, a gente chama isso de merecimento. E muitos empreendedores esquecem isso daí. Só quer saber de trabalho, investir na empresa, e esquece de investir nele. Investir nele mesmo. Então é importante você buscar esse merecimento e aplicar no seu dia a dia. Muito bom, certo? Vamos lá, vamos seguindo. Esses aqui são alguns hábitos muito importantes para você, empreendedor, para você que é barbeiro ou cabeleireiro, aplicar no seu dia a dia na barbearia. Mudar o comportamento, mudar os seus hábitos. E aí sim você vai conseguir novos resultados, ok? Outra coisa importante aqui, eu jogo muito esse exercício dentro do método Audaz. Tem esse exercício lá, vou compartilhar com você aqui agora. E eu gostaria que você aplicasse nessa semana que está iniciando. A partir de amanhã, você vai aplicar esse exercício, certo? Esse exercício chama-se Para de Reclamar, certo? Porque às vezes as coisas acontecem e esse é um hábito que você tem que parar também. De reclamar, de resmungar, de pensar que vai dar errado e assim por diante. Então, para de reclamar. Como funciona esse teste? Como funciona esse exercício? Você vai ficar 7 dias sem reclamar de nada, ok? Como assim, Fábio? Como assim? Como que vai ser? Então você acordou, tá chovendo, graças a Deus tá chovendo. De repente você não gosta, mas você vai ficar firme, não vai reclamar. Poxa, tá chovendo hoje, não vai vir ninguém, o cliente vai cancelar. Calma, respira, conta até 3 e dá sequência. Bateu o dedão do pé, não reclama. O carro, foi ligar o carro não funcionou. Beleza, não reclama. E vai embora. Continua sem reclamar 7 dias. 7 dias eu quero ver o que vai acontecer. São hábitos transformadores que vão acontecer nesses 7 dias. Depois você vai me falar. Tá bom? E é um desafio para você também. Qual é esse desafio? Depois que você fizer 7 dias sem reclamar, você vai ver o resultado transformador que vai trazer para você, para sua vida. Você vai fazer um vídeo falando para mim, Fukunaro, fiz o teste lá, o exercício, e me marca no canal da Fukunaro, marca eu lá que eu vou te dar um presente depois, ok? É isso aí. Hoje a live é bem rapidinha, certo? E vou finalizando já por aqui, mas antes eu queria falar uma historinha aqui pra você. Uma historinha que às vezes acontece muito comigo, com você, que é questão de, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô no tempo certo? Será que as coisas não vão acontecer comigo? E assim por diante. Vou contar uma história pra você, e é uma história que serve pra gente mudar alguns hábitos também, certo? Essa história se chama da Arca de Noé. Imagina lá, Noé ele tinha uma missão que Deus mandou para ele, certo? Ele falou assim, você vai fazer uma arca gigante, né? Eu vou te mandar aí as madeiras, eu vou fazer toda a estrutura aí para você, te dar as ferramentas para você montar essa arca. Você tem que fazer em tal lugar, porque tal dia vai chover, vai inundar a terra. Só que eu quero que você coloque casais de animais lá dentro.
Imagina, entrou um monte de bicho lá. Entrou águia, entrou leopardo, entrou tigre, entrou leão, entrou um monte de gente, mas pode ter certeza que entrou uma tartaruga lá também, certo? Entrou vários tipos de animais lá, a maioria que a gente conhece entrou lá, certo? Segundo a história. E para e pensa, jogando essa história na nossa vida, de repente, quais são os animais que chegou primeiro? Foi o leopardo, sai correndo, né? A águia foi voando, tal. O elefante mais pesado ele demorou um pouquinho mais, mas chegou. Porque assim, Noé ele só podia ir embora. A missão era levar todos os animais, não era só 2, 3 ou quem chegasse primeiro, certo? Então a missão era levar todos os animais. E de repente, eu e você, nós éramos casal tartaruga. Imagina, os animais passando rapidão do nosso lado, a gente fazendo tal. E o negócio a gente fala, será que a gente vai chegar? Será que a gente vai chegar? Imagine a cabeça da tartaruguinha, o cara vai embora, vai com a arca e vou morrer afogado aqui. E trazendo para a nossa vida, como empreendedor, é mais ou menos isso daí. Você vê o seu vizinho tendo sucesso, você liga o Instagram, você vê outra pessoa tendo sucesso, e assim por diante. E às vezes isso pode te desanimar, isso pode te frustrar, e achar que você não está no caminho certo, e assim por diante. Mas negativo. Se você está estudando, se você está aplicando, se você não está perseverando, se você é essa tartaruguinha, pode ter certeza que mesmo devagarzinho, você vai alcançar seu objetivo. Você vai alcançar o seu sonho, vai realizar a sua jornada. Certo? Porque ele vai ter que te esperar lá também. Tá bom? Então essa historinha é para você entender que a gente tem que ir se lapidando. Certo? Mudando os hábitos, se construindo, aprendendo coisas novas, para a gente poder vencer. Buscar os nossos objetivos. Para uns serão mais rápidos, para outros serão mais difíceis, vai ser mais demorado, para outros vai ser instantâneo e para outros não vão nem conseguir, porque vai desistir. Mas o que eu digo para você, seja como uma tartaruguinha. Vamos devagarzinho, que devagar a gente chega longe. E eles não podem ir embora sem a gente estar lá. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje aí. E Deus abençoe.